Se coloque de pé mais uma vez. Vamos orar pela vida dela, amém? Senhor, em nome de Jesus, Pai, a tua serva está aqui, ó Deus, e nós cremos que o Senhor já preparou, o Senhor já colocou uma palavra no coração dela, o Senhor falou com ela durante a semana, ó Pai. Então, em nome de Jesus, Pai, que o Senhor traga a memória, que o Senhor, Pai, coloque na boca dela tudo aquilo que o Senhor quer falar, Pai. Que nada venha do coração dela, mas que venha do teu coração, Pai, direto para as nossas vidas, Pai. Usa, abençoa, Pai, e que ela possa se surpreender, ó Deus, com o tanto que o Senhor vai usar ela nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém, igreja. Paz do Senhor. Deixa eu só me arrumar aqui. Todos estão felizes? Depois de um louvor desse, eu pude ir para minha casa, porque Deus falou tanto comigo enquanto eu estava ali presente, louvando a Deus, e que é o que Deus quer de nós, né? Nosso louvor e a nossa adoração para Ele. Amém? Que o coração de vocês esteja aberto para receber aquilo que Deus vai falar, porque de mim não tem nada. Como foi falado, nós nada somos. Somos pó e do pó fomos criados e do pó nós vamos voltar. Mas nós temos o Espírito Santo. E é Ele que fala, e é Ele que tem o controle, e é Ele que quer me usar essa noite para falar com a vida de cada um aqui. Eu não conheço o coração de vocês, mas nós servimos a um Deus, que é um Deus que sonda e conhece o nosso coração, e que quando nós precisamos de uma palavra, Ele se faz presente. Amém? Então Ele vai falar com vocês. Eu creio em nome de Jesus e eu tenho fé para isso, irmãos. Ah, como eu tenho. Amém? O Renan me deu essa missão. Amém? Eu não pude falar não, porque como tem pregado nesse altar aqui, nós temos que deixar ser usada por Deus. Desde o momento que aquele dia que o pastor falou e a Vanessa de imediato aceitou o convite, veio aqui, falou tudo aquilo, eu falei assim, nós não precisamos de muito para vir aqui e falar de Deus, é apenas falar aquilo que está sendo pregado no altar. E muitas coisas têm sido pregado nesse altar. Foi o tema lá, a visão continua, e a visão continua, porque a visão de Deus não para. A visão de Deus não para nunca. O olhar de Deus está sobre toda a terra. Então a visão continua. Amém? E depois a Dani falou que desistir jamais. Desistir jamais. Nunca. Nós nunca devemos nos esmorecer assim, diante das circunstâncias, diante daquilo que venha nos acometer, diante das tribulações. Mas nós temos que saber que tem um Deus que luta e peleja por nós, né? É esse Deus maravilhoso. E o título desse mês é O Véu se Rasgou. E o que falar, né? O véu se rasgou. E por que que o véu se rasgou? E como que o véu se rasgou, né? Mas vamos lá em Mateus 27, 50, 51. Eu vou ler, depois que nós vamos ler mais versículos. Se vocês quiserem produzir. Então Jesus exclamou uma vez mais, em alta voz, e entregou o Espírito. 51. No mesmo instante, o véu do santuário rasgou-se em duas partes, de alto a baixo. A terra estremeceu e fenderam-se as rochas. Ali, depois eu vou continuar, pode deixar no versículo 51, fala o véu do santuário. Que véu do santuário é esse?
né? Eu não sei se vocês conhecem, mas eu fui estudar, porque eu também não conhecia muito desse assunto. E ali, quando eu estava estudando, Deus me levou ao véu do santuário. O véu do santuário fala do tabernáculo. E quem começou o tabernáculo? Foi Moisés. Moisés, quando está com o povo que saiu do Egito na sua caminhada, eles param no Monte Sinai. E ali eles estão no Monte Sinai e Deus chama Moisés para um diálogo, um relacionamento. Um relacionamento. Que é isso que Deus quer conosco o tempo todo. Um relacionamento. Deus de Adão, quando Deus ia lá no entardecer, conversava com Adão, né? E depois Adão pecou, errou. Deus não teve mais aquele contato com o homem. Aí Deus está buscando através de Moisés também um relacionamento. E ele vai continuar buscando. Aí Deus chama Moisés para um diálogo. E ali nesse diálogo, Moisés fica com Deus 40 dias no monte. Vocês sabem da história. Quem não sabe está lá em Êxodo. A história é muito linda. E Deus também chama o povo. Porque Deus também não queria ter um relacionamento só com Moisés. Deus queria também ter um relacionamento com todo mundo. Com todo o povo. Com toda a aldeia. Mas o povo fica com medo da glória de Deus. E fala para Moisés: Moisés, sobe você. Nós vamos ficar aqui. Depois você passa para nós. Depois nós vemos o que aconteceu. Enquanto Moisés está lá recebendo de Deus as leis, né? Recebendo a palavra, recebendo as promessas que Deus tinha para eles, né? Recebendo os 10 mandamentos. Deus fala para ele construir um tabernáculo. E Deus dá a medida certinha. Porque esse tabernáculo já estava construído no céu. Deus só ia fazer a cópia na terra. Entendeu? E aí Deus dá todas as medidas para ele construir o tabernáculo. E Moisés constrói o tabernáculo. E nesse tabernáculo era ali onde era o lugar onde era feito o sacrifício pelo pecado deles na época, né? E tinha 3 lugares: o lugar átrio, o lugar santo e o lugar santo dos santos, ou o lugar santíssimo. No lugar santíssimo, entre o lugar santo e o lugar santíssimo, tinha 2 véus. Por quê? Eles não podiam ver o que tinha no lugar santíssimo. Para entrar no lugar santíssimo, o homem só entrava uma vez ao ano. E era através do sumo sacerdote. Só ele podia entrar nesse lugar santíssimo. Nesse lugar santíssimo ficava a arca da aliança, né? Ali ficava. Então ninguém podia entrar ali, só esse. Só esse tinha acesso a Deus uma vez só. Deus fez daquele lugar santíssimo a sua habitação. Ele queria ter um lugar para habitar. Deus queria um lugar para morar, né? É igual a gente quer ter nossa casa. Deus queria ter a casa dele. Aí ele fez daquele lugar santíssimo a sua morada, a sua habitação. Só que para entrar ali, somente o sumo sacerdote. O povo chegava até no átrio, entregava ali o cordeiro para ser imolado e depois o resto era feito com os sacerdotes e o sumo sacerdote. Certo? E por isso tinha esse véu. E esse véu que fala que no mesmo instante o véu do santuário rasgou-se em 2 partes, é esse véu. É um véu enorme. Esse véu, né? Nesse véu, na morte de Cristo, ele tinha 18 metros de largura por 18 metros de comprimento. Ele era enorme, né? E Deus ali, ele rasga o véu. Mas vamos falar da morte de Cristo antes. Quando Jesus ali, ele é levado para ser crucificado na cruz, né? Fala a história um pouco antes. Cadê aqui? Deixa eu achar. Então profundas trevas caíram sobre toda a terra, do meio-dia às 3 horas. Quando Jesus está lá na cruz do Calvário, lá em Gólgota, onde é o lugar da caveira, na cruz, de um lado tem um ladrão
Do outro lado tem outro, um é salvo e o outro não, vocês conhecem a história. Jesus está ali e fala que a terra ficou escura. E não foi só o lugar que Jesus estava. Aqui fala que toda a terra, do meio-dia até as 3 horas da tarde daquele dia, ficou toda escura. E por volta das 3 horas da tarde, Jesus clamou forte: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa: meu Deus, por que me abandonaste? Mas alguns dos que estavam ali, ao ouvirem isso, comentaram: ele chama por Elias. Sem demora, um deles correu em busca de uma esponja, embebedeu-a em vinagre, colocou na ponta de um caniço, ergueu até Jesus e deu-lhe de beber. Entretanto, os outros o censuraram: deixa, vejamos se Elias vem livrá-lo. É claro que não era Elias que ele estava chamando, era o Pai, né? E quando Jesus está ali nesse momento, onde ele não aguenta mais de dor, e ele clama pelo Pai, e ele clama, mas o Pai ali já não está mais com ele, porque é necessário que fique uma separação entre eles, né? Mas ele não está ali. Mas quando ele clama pelo Pai, ele entrega o seu espírito. Aí fala aqui, no mesmo instante. O que é esse no mesmo instante? Vamos voltar à história. O que eu fico maravilhada com a palavra de Deus é que a Bíblia, ela não se confunde. A história começa no velho e ela continua no novo. Ela não se mistura, mas mistura correta. E ela dá continuidade de uma maneira tão assim que eu fico: meu Deus, como é que pode o velho e o novo se juntar dessa maneira, as duas coisas? E o Senhor explicar as coisas em detalhes tão pequenos, né? Porque fala ali que quando Jesus foi para ser crucificado, era a Páscoa. E na Páscoa é que é feito o sacrifício, né? E na Páscoa ali, no momento que ele estava sendo crucificado, era a Páscoa. E naquele mesmo instante que ele estava sendo crucificado, nesse mesmo instante que fala, lá no tabernáculo, o sumo sacerdote Caifás estava oferecendo o cordeiro. Aqui no velho, tem Caifás oferecendo o cordeiro. No novo, tem Jesus sendo oferecido como cordeiro pelos nossos pecados, pela nossa vida, para morrer em nosso lugar e poder nos dar um livre acesso ao Pai. No mesmo instante, a Bíblia fala que foi que ocorreu. No mesmo instante, olha o detalhe, a perfeição. E no mesmo instante que isso ocorreu, né, que Jesus clama lá, volta lá para mim no 51. Eu pedi para o Bruno passar a imagem de um tabernáculo. Talvez vocês queiram ver o tabernáculo. Dá para colocar, amor? Ah, já está aí. É o Bruno que está lá? O Hugo? É o Hugo, Vanessa. Esse é o tabernáculo. De dentro, porque por fora, né? Tem uma outra foto dele por fora. Achou aí, Bruno? Hugo? Aí está melhor. Esse é o tabernáculo por fora. Em volta dele tinha as 12 tribos lá que ficavam, né? Mas volta ele por dentro, para ver a parte de dentro. Esse é o véu que separava. Esse é o véu que no mesmo instante que ali é consumado, o véu se rasga. É esse véu que se rasga, então, tá? E aí, no mesmo instante, esse véu é rasgado. Imagina o peso desse véu. Mas no mesmo instante, a mão invisível do Senhor rasga esse véu de alto a baixo. De alto a baixo. O que é esse véu se rasgar de alto a baixo? Esse véu se rasgou de alto a baixo por quê? Porque lá no céu tinha uma cópia do tabernáculo. E ele se rasgou e foi até o inferno. Para dar o livre acesso, né, para Jesus. Jesus entra no inferno, mas o inferno não entra nele. Ele entra no inferno.
né? E pega a chave do inferno. E ali Satanás não tem poder nenhum mais sobre os nossos pecados. As nossas dívidas foram pagas. Todas as nossas dívidas foram pagas. Se o inimigo vem te acusar de alguma coisa, se o inimigo vem te falar que você deve alguma coisa, você não deve nada. A tua dívida já foi paga, já foi paga. Você tem o livre acesso a Deus. Deus fez isso para estar com você, para estar perto de você, para que você soubesse que Ele é Pai e que Ele não desiste de nós. Amém? E a terra estremeceu e fenderam-se as rochas. Os sepulcros se abriram e os corpos de muitos santos que haviam morrido foram ressuscitados. Jesus desce ao inferno. E quando Ele desce, os mortos ressuscitam. Os mortos ressuscitam. E aqui fala que, e deixando eles as suas sepulturas, logo após a ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram para muitas pessoas. Imagina o susto que todos aqueles levaram quando viram, por exemplo, um ente querido seu bater na sua porta, ele que tinha morrido, e nesse momento ele bate na sua porta totalmente ressurreto e vivo novamente. Imagina o susto. E eu creio que nós vamos passar por isso. Eu creio que nós vamos passar por isso também, quando Jesus for voltar. Bem? E aconteceu que o centurião e os que ali vigiavam a Jesus, vendo o terremoto e tudo que se passavam, foram tomados de grande pavor e gritaram: é verdade, este era o Filho de Deus. Porque que eles acreditaram nesse momento que o véu se rasga e que este era o Filho de Deus. Em Israel tem uma cultura. Quando o pai perde um filho ou uma filha, ele rasga a roupa dele em alguma parte. Ele rasga um bolso, ele rasga a camisa. E ele anda 7 dias com essa roupa rasgada para demonstrar a dor que ele está sentindo pela perda do seu filho. Isso é uma cultura dele. E eu falo que até nisso Deus pensou. Nessa cultura, porque a hora que Jesus fala, está consumado, entrega a sua vida, ali Deus rasgou, foi a veste dele, o véu que separava, eram as vestes dele que ele estava rasgando e falando: ó, esse é meu filho que eu estou dando por vocês. Esse é meu filho. Dói no meu coração, mas esse é meu filho que eu estou dando para vocês. Eu rasgo as minhas vestes para que vocês possam ter livre acesso ao Pai. E era isso que Deus queria, esse livre acesso. Amém? Deixa eu ver se eu falei tudo que eu queria falar. E esse rasgar a sua veste, e esse rasgar o véu, há 2000 anos atrás, foi o que aconteceu. Isso aconteceu há 2000 anos atrás, mas é como se fosse hoje, que Deus estivesse rasgando o véu na sua vida, limpando a sua vida, curando a sua vida. É o que Deus está querendo fazer conosco. O que aconteceu há 2000 anos atrás, pode acontecer conosco hoje, libertando nós das nossas cadeias, libertando nós dos nossos medos, libertando nós da nossa fraqueza, libertando nós de tudo aquilo que vem nos impedir de estar na presença de Deus. Quantas vezes a gente fala assim: eu não mereço estar na presença. Você merece. Deus pagou o preço. Jesus pagou o preço por você. Entendeu? Ele pagou o preço da dívida, então você merece. É pela graça. É pela graça que nós merecemos. Não é por nós, entendeu? Mas é pela graça. Então você merece. Não deixa ninguém dizer ao contrário. Não deixa as pessoas virem te humilhar e falar que você não pode. Você pode, porque tudo posso naquele que me fortalece. Não deixa ninguém dizer aquilo que a Bíblia não fala que você é, porque você é herdeiro.
Você é herdeiro de tudo isso, certo? Não deixe as pessoas falarem ao contrário, né? Se liberta de tudo isso. Amém? E o que Deus quer de nós? E o que Deus quer com tudo isso? É o nosso coração. E o que Deus mais quer com tudo isso, quando Ele rasga o véu, quando Ele busca um relacionamento mais íntimo conosco, é o nosso coração. Porque o que você quer quando você tem um relacionamento com alguém? O que você quer dele? Você quer o coração dele, né? Quando eu comecei a me relacionar com o Bruno, eu queria o coração dele, só o coração. E é isso que Deus quer de nós, o nosso coração se envolvido totalmente na presença dele, sem se importar como você está, sem se importar que veste você está, porque você tem livre acesso, você não precisa de ninguém para orar por você, não que você não precisa de um pastor, não que você precisa de alguém, não, ora por mim, precisa sim, mas quando você precisa orar, você tem livre acesso com o Pai. O véu foi rasgado de alto a baixo, você tem acesso ao Santo dos Santos, ao lugar santíssimo, e é isso que Deus quer te levar, ao lugar santíssimo, a você buscar a presença dEle, a você se prostrar, a você entregar a tua vida totalmente para Ele, sem medo, gente, de estar na presença dEle, sem medo, porque muitas vezes a gente foge da presença de Deus com medo da glória dEle, assim como aquele povo fugiu. Muitas vezes a gente foge da presença de Deus com medo do que Ele pode fazer, com medo da correção, com medo de um monte de coisa. Mas Deus tem coisas grandes para nós. Ele tem a vontade dEle que é boa, agradável e perfeita. Tem correção? Tem, mas não devemos esquecer que a vontade dEle é perfeita para nós. E que os caminhos dEle são mais altos para nós. E que Ele tem cura em tudo para nós. Ele tem cura. Amém? Não devemos temer o que nós temos que passar, mas enfrentar, porque Jesus é conosco. Porque Jesus é conosco, Ele não nos abandona. Amém? Amém, gente? Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Coloca para mim, já vou terminar. Hebreus 10, 19. Sendo assim, irmãos, tendo plena convicção para entrar no Santo dos Santos, mediante o sangue de Jesus, 20. Por um novo e vivo caminho, que Ele nos descortinou por intermédio do véu, isto é, do seu próprio corpo. Do seu próprio corpo. Porque Jesus era o Cordeiro. Jesus era o propiciatório. Era Ele que ia pagar o preço por nós. Amém? E ali abriu um novo caminho, para que pudéssemos ficar no Santo dos Santos e ter livre acesso. Amém? Essa é a palavra que Deus tem para o coração de vocês. Mas eu queria, nesse momento, não só parar por aqui, mas convidar vocês, nesse momento, a buscar a presença de Deus. A ter um momento de comunhão com Deus agora. E se o louvor pudesse novamente cantar a última música, porque essa música falou muito comigo e vai falar com vocês também. E se coloca na presença de Deus, rasga o teu coração para Deus. Rasga o teu coração para Deus, assim como Deus rasgou as vestes dele, assim como o véu foi rasgado. Rasga o teu coração para Deus. Deixa Deus agir. Deixa Deus te guiar por onde Ele quer que você anda. Deixa Deus fazer a obra dele. Deixa Deus cumprir com os seus propósitos na sua vida. Deixa Ele te alinhar. Deixa Ele te corrigir. Entrega ao Senhor. Amém?